Olá, boa noite. Cá estamos nós para mais um direto da Guarda para o Mundo. Hoje vamos estar à conversa com a doutora Alcina Tavares e vamos falar sobre a importância do sono. Dia 19 de março assinala-se o Dia Mundial do Sono e nós antecipamos aqui, vamos falar um bocadinho sobre esta questão que há muitas dúvidas e que vamos tentar aqui, de certa forma, responder a algumas questões. A doutora Alcina Tavares é pneumologista na ULS da Guarda, é responsável pelo Laboratório de Sono do Serviço de Pneumologia. Uma das especialistas da ULS que esteve na linha da frente no combate à pandemia desde o primeiro momento. Muito boa noite, doutora. Boa noite. É um prazer tê-la aqui para falar sobre um assunto que todos temos alguma curiosidade em falar. E a primeira questão que eu colocava é: o que é que nos pode tirar o sono? Muito boa noite, muito obrigado pelo convite para este serão. Como disse, não vamos dormir tão cedo, mas pronto, será por uma boa causa, com certeza. Ora bem, é uma questão realmente muito interessante. É que é mesmo isso, o que é que nos pode tirar o sono? Eu diria até mais, o que é que não nos tira o sono? Porque de facto o sono é uma função cerebral, é uma função fisiológica e eu, como costumo, enfim, quando falo com os mais novos e com os alunos, dentro das nossas funções a mais variável. Do nosso organismo é mais variável, ou seja, todos temos padrões de frequência cardíaca, de tensão arterial, também temos padrão de sono, como é evidente. Mas digamos que é realmente a função em que não há duas noites iguais. E realmente a noite ou o nosso sono reflete tudo. Tudo nos pode tirar o sono. O que vivemos, o que não vivemos, o que comemos, o que não comemos, os medicamentos que tomamos, o filme que vimos, as arrelias que tivemos, as preocupações que temos, tudo isso de facto nos pode tirar o sono. Daí se percebe, além das doenças, naturalmente, intrínsecas de sono e outras que também têm reflexo no sono, portanto, há de facto toda uma panóplia de situações e de intervenções que nos vão tirar o sono. Portanto, é difícil responder essa pergunta. Mais fácil, se calhar, o que é que não nos tira? Há pouco estávamos a falar do anúncio do IFARMED e da própria Direção-Geral de Saúde, em que foi referido, né, um pouco a seguir aquilo que está a acontecer em outros países da Europa, a suspensão, não é o cancelamento, é a suspensão da vacina da AstraZeneca. Isso pode tirar o sono a muita gente que já a tomou? Não, penso que não, de todo, não deve tirar, de todo. As vacinas são seguras, a vacina é segura, naturalmente todas as vacinas e todos os fármacos têm as suas, enfim, os seus efeitos secundários, as suas complicações, alguns efeitos adversos, alguns muito raros, outros menos raros. Este será muito raro, mas, enfim, pela gravidade que tiveram, embora ainda não completamente relacionados, não é? Todos eles estão em estudo, como sabe. Na verdade, as autoridades de saúde de vários países entenderam por bem suspender e reavaliar, e pronto, eu penso que mais pelo impacto que poderia ter na opinião das pessoas, na tranquilidade e no sono realmente das pessoas, as nossas autoridades de saúde também assim o entenderam. E pronto, parece uma medida sensata, mas não de todo. Quem já tomou, já passou, não há problema nenhum, e quem vier a tomar também, muito provavelmente, com muito pouca probabilidade, há de ter problemas. Não, parece-me, sinceramente, que não. Aliás, há sempre problemas subjacentes a cada pessoa e à reação a cada fármaco que nós não temos os dados todos, portanto não parece que seja motivo de preocupação, muito menos para quem tomou, podem estar tranquilos. E mesmo às vezes até das mais conhecidas, né, que vacinas que já são comuns e às vezes também têm os seus efeitos. De que maneira, exatamente. Só que muitas vezes não os sabemos, nem nós, não é? Porque de facto acabam por ser tão raros que não passam para a opinião pública, nem para a comunidade médica às vezes, não é? Não ser quando tem alguma expressão, enfim, mais significativa. Sim, penso que não. Com tranquilidade, acho que devemos aguardar. Isso, até porque já foram administradas mais de 17 milhões, né, na Europa. Exatamente. Casos extremamente raros e um número muito, muito ínfimo. Num universo gigantesco, não é? Como diz, e bem. A próxima questão é, afinal, qual é que é a importância do sono na nossa vida? Pronto, realmente, olha, é uma importância, eu diria, vital. E também isso é do senso comum, todos nós nos apercebemos disso. Desde logo, se pensarmos que passamos 1/3 da nossa vida a dormir, é fácil de entender a importância que ele tem, não é?
Portanto, um terço da vida é muito. Claramente ele tem um papel muito, muito importante. Durante muito tempo pensou-se que o sono seria mesmo o repouso, portanto seria como que um desligar, um on-off, e portanto seria para descansar, e neste momento é precisamente o contrário, ou seja, de facto há variáveis fisiológicas que acabam por descansar um bocadinho durante o sono, digamos assim, mas é sobretudo, é um reativar de muitas funções e de muitas, de muitas, enfim, de funções de facto fundamentais que só existem no sono. Portanto, só quando estamos a dormir é que, de facto, esses mecanismos, portanto, se existem e, portanto, é fundamental. É uma função cerebral, não é? É uma função, como é a memória, como é a cognição, portanto, é uma função cerebral, mas é uma função curiosa, é uma função que existe para regular, para tornar mais eficaz, mais eficiente e mais equilibrado, mais equilibrada, outras funções cerebrais muito importantes e nobres, e assim como funções de outros órgãos. Portanto, ele é um regulador hormonal, é um regulador do humor, é um endócrino, portanto, há imensas funções que só existem durante o sono. Por exemplo, também é do senso comum, toda a gente sabe que o hormônio de crescimento, não é, se sintetiza durante a noite. Portanto, por isso é que se dizia que as crianças, quando dormiam, cresciam, e de facto cresciam, não é? Ou seja, a privação de sono faz com que todos estes mecanismos, estes equilíbrios, não é? Esta homeostasia, como a gente chama, do corpo, se desequilibre, e portanto, daí vem doença, não é? Vem alterações. Nós, já no próximo dia 19, que vamos ter um Dia Mundial do Sono. Ouvimos falar, mas se calhar muitos de nós nem percebemos muito bem porque é que existe um Dia Mundial do Sono. Porquê que existe? Pronto, existe, naturalmente, como qualquer uma destas comemorações, para chamar a atenção para a importância que determinado, enfim, facto tem, não é? E é curioso, aliás, ele todos os anos tem um mote, e este ano o mote é mesmo um sono regular, a vida saudável, portanto, fazer, enfim, a importância que tem um sono regular, portanto, não haver privação de sono, portanto, temos bons hábitos de sono, porque isso sim conduz, de facto, a uma vida saudável, tanto do ponto de vista físico como mental. E pronto, chama a atenção. Eu lembro que aqui há uns anos, por exemplo, a Sociedade Portuguesa, o núcleo de patologia do sono da Sociedade Portuguesa de Pneumologia também teve um slogan muito engraçado, que era: ponha o seu sono na agenda, porque a gente preenche a nossa agenda com imensas atividades e às vezes esquecemos, temos que o pôr, ou seja, era um alerta, temos que pôr o sono na agenda. Houve um outro ano que era... ponha o seu sono em dia, também é importante, não é? A gente põe muita coisa em dia, enfim, muita coisa da nossa vida, profissional, pessoal, e depois esquecemos, também precisamos do sono. De modo que realmente, há uma pandemia, primeiro há imensos distúrbios de sono, imensos, do foro físico, do foro psicológico, do foro psiquiátrico, do foro neurológico e também foro respiratório, que no fundo é até mais a minha praia, digamos assim, não é? Embora eles todos se intercruzem, digamos, e uns condicionam os outros, e assim como as respostas aos tratamentos, portanto, todos eles estão um pouco ligados, mas alguns são causa, outros são mais consequência. E de facto é fundamental que as pessoas realmente percebam que temos mesmo que pôr o sono na agenda. E este ano o mote realmente era e é o sono regular, e portanto o que estamos a chamar a atenção e o que vamos chamar a atenção durante esta semana é a necessidade das pessoas entenderem que têm que ter um sono regular. Portanto, têm que pensar, quando pensam no dia, no seu dia-a-dia, têm que deixar aquelas horas de sono. Porque isso um dia tudo bem, mas regularmente privar-se de sono tem consequências muito, muito nefastas, tanto como digo a nível, enfim, mental, como a nível físico. Muito se fala sobre a utilização de gadgets, smartphones, levamos o smartphone para a cama, levamos o tablet, às vezes até levamos o computador, levamos o relógio, que estávamos a falar há pouco. Isto pode, de certa forma, influenciar no nosso sono, porque se fala muito sobre isso? Claramente. É curioso porque às vezes até comentamos, quando eu comecei a trabalhar aqui há muitos anos, no sono nem há tantos, também não é assim uma coisa tão antiga, mas falava-se muito na televisão. Era a televisão, não se ia ter televisão no quarto, e a gente repetia repetidamente para os dentes: não podem ter televisão no quarto, não liguem a televisão à noite. Pronto, isso já acabou, já ninguém fala na televisão.
mas de facto sim. E mais ainda agora com os LEDs, com as luzes LED, que têm, aparentemente, os estudos mostram que ainda são mais prejudiciais. Isto porquê? Porque, de facto, nós ancestralmente, o ritmo sono-vigília, porque nós ao longo de toda a nossa vida temos sempre um ritmo sono-vigília, sono-vigília, sono-vigília. As pessoas, se calhar, não sabem, mas a privação de sono mata mais rapidamente do que privação de água ou de alimentos. Portanto, mais depressa morrermos se não dormimos, que é difícil, porque acabamos por dormir, não é? Mas se isso acontecer, por um ou por outro motivo, e pode acontecer, portanto, mata em tempo mais rapidamente do que privar-nos de água ou de alimentos. Ou seja, o nosso organismo resiste durante mais tempo à privação de água ou de alimentos do que de sono. E, portanto, ancestralmente, o ritmo sono-vigília dos nossos antepassados era ditado pela luz solar, não é? Portanto, levantavam-se pela luz solar, deitavam-se pela luz solar e, portanto, todo o nosso ritmo circadiano, digamos, era assim. Acontece que agora vamos tentando, enfim, a nossa vida, ao longo da evolução, não é, do homem, vamos tentando conquistar, é mais ou menos como os holandeses conquistam a terra ao mar, nós vamos conquistando a noite, queremos fazer dela dia. Acontece que, de facto, a luz é o grande estímulo para estar acordado. E a produção da hormona do sono, que é a melatonina, dá-se quando acaba a luz, não é? E, portanto, se nós tivermos muito tempo com este estímulo, é um estímulo visual, esta luz atrasa muito a produção de melatonina e, portanto, prejudica a qualidade de sono e a quantidade de sono. Isso é assim cientificamente e, enfim, há imensos estudos nesse sentido. Contudo, enfim, há pessoas que reagem de formas diferentes, portanto, somos todos diferentes, não é? E, portanto, cada um, enfim, encontrará, como disse há pouco, conhece melhor, encontrará o seu equilíbrio. Há pessoas que até conseguem, em algum tipo de... Também é diferente estar a ver, por exemplo, um filme violento, não é? Uma coisa assim mais... Ou, enfim, uma coisa mais relaxada, menos estressante, eventualmente. Depois cada um terá que decidir. Mas sim, a luz em si, claramente, e está provado que de facto prejudica a entrada do sono, portanto, o início do sono. Temos aqui a Maria do Carmo Cruz, que pergunta, doutora Alcina, é a favor do medicamento para dormir? É sim, bem, naturalmente, enquanto médica, terei que ser sempre a favor dos medicamentos. Todos os medicamentos, se for a favor de todos os medicamentos, na hora certa, no momento certo, a droga certa, não é? Portanto, claro que há situações em que é mesmo necessário o uso de fármacos, claramente, não é? É evidente que tentamos que não, tentamos perceber o que está por trás, mas sim, claro que sim, é evidente que muitas vezes é necessário. Quanto mais não seja por um período curto, até haver o tal regular do sono-vigília, que é fundamental para o bem-estar, enfim, para o equilíbrio do organismo, não é? E já agora uma curiosidade minha, faço bem se fizer desporto antes de dormir, tipo 1 ou 2 horas antes? Não. Ou melhor, os estudos dizem que não, portanto, a comunidade científica acha que não. Portanto, na maioria dos casos, as pessoas não devem fazer. De facto, o exercício físico muito perto da hora de dormir, precisamente pela ativação cerebral que condiciona, não é? Além de cerebral e não só, mas sobretudo cerebral, não é de facto aconselhável. Portanto, exercício físico sim, exercício físico e vida saudável, com atividade física, mas algumas horas antes nunca muito perto da hora de dormir. Agora, a próxima questão tem a ver com a compensação. Ou seja, nós se dormirmos 2 horas num dia, temos que compensar isso no dia que vem a seguir ou basta dormir as mesmas horas que costumamos dormir? Bem, isso depende muito da regularidade com que se faz esses, enfim, esses disparates, digamos assim. Disparate ou não, muitas vezes é por motivos, inclusivamente, profissionais, não é? Como sabe, eu própria fiz muitas noites e faço noites. Não, é assim, nós não temos, de facto, a capacidade de armazenar. Contudo, nos jovens, sobretudo, há alguma, enfim, não digo capacidade de armazenar, mas há alguma compensação que parece ser satisfatória, digamos assim. A partir de certa idade, não, portanto, é tal coisa, o nosso ritmo é sono-vigília, é enrolando, digamos assim, e, portanto, quando o interrompemos, não é por isso que vamos prolongar muito mais. Contudo, aí está, também lá está, depende muito de pessoa para pessoa. E, por exemplo, quando uma pessoa faz uma privação de sono intencional, por motivos profissionais, por exemplo, deve haver, de facto, um momento de
compensação a seguir, ou seja, deve-se dormir precisamente para voltar, para haver novamente todos esses mecanismos que eu falei, todas essas funções voltarem a reativar, quando não passamos muito tempo sem elas. Agora, dizer não durmo durante a semana, depois compensa ao fim de semana, não, isso não é, sobretudo a partir de certa idade, não. Nos jovens, enfim, as coisas ainda vão funcionando mais ou menos, mas não é certo. E sonos de curta duração? As tais cestas. As cestas são importantes, são úteis, são recuperadoras, precisamente porque aí está, no nosso tal ciclo de sono-vigília, ali a meio da tarde começa a haver alguma quebra, que também varia de pessoa para pessoa, mas de um modo geral é assim, só que uns depois compensam melhor que outros. E fazer essa pequena pausa, não muito longa, também varia um bocadinho de opinião para opinião, mas pronto, a maioria, eu própria, nas minhas consultas, é o que aconselho, sempre menos de meia hora, 20 minutos a meia hora no máximo. Isto para quê? Para que de facto não se entre em sono profundo, não é? Não se corra esse risco, às vezes as pessoas têm privação de sono, e depois vai alterar então todos aqueles, o tal equilíbrio e os tais ciclos de que falámos. Portanto, cestas sim, curtas, são recuperadoras. Aliás, há países que tradicionalmente a fazem, não é? Como os nossos vizinhos espanhóis. E mesmo empresas, por exemplo, nos Estados Unidos, há muitas empresas que instituem a cesta para os seus funcionários ali assim, a meio do dia. E realmente é útil, e é recuperadora e é bom para as funções cerebrais também. Temos aqui uma questão da Mónica Guerreiro, que é, e quando os medicamentos também já nem fazem efeito, não é? Como é que se pode dar volta a isto? Bem, primeiro, é assim, também é preciso tentar perceber do que é que estamos a tratar, não é? Porque as situações não são, nem as doentes são todos iguais, nem as doenças, e muito menos então em sono, como eu vos disse. Portanto, há uma multiplicidade de doenças e de situações que interferem com o sono. E, portanto, nós não podemos tratar todas da mesma maneira, como é evidente, não é? Dependendo muito da história clínica do doente, da consulta, varia. Todos nós tratamos sono com chás em casa, não é? Um colega da Medicina Geral e Familiar aborda o sono numa primeira fase, sobretudo quando identifica stress ou uma insónia, enfim, mais ou menos aguda, ou de curta duração, mas depois há outras doenças que têm que se excluir, e depois entramos às vezes no domínio de uma insónia rebelde, que já é mais do âmbito da psiquiatria, pronto, realmente de pessoas mais especializadas em sono. Contudo, quando se chega a esse ponto, há que fazer diagnósticos diferenciais, portanto há que fazer exames, não é? Embora não seja da área da medicina onde haja mais exames, há exames, muitos exames, alguns exames, e que muitas vezes até têm que ser muito repetidos, precisamente pelo que vos disse, porque de facto as noites são todas tão diferentes, corremos o risco, às vezes fazemos um estudo de sono, que é um exame até complexo e que, enfim, que exige muito recursos humanos e técnicos, e não aconteceu nada nessa noite, quer dizer, as coisas nem sempre são iguais, portanto sim, quando é uma insónia muito, muito rebelde, exige um estudo mais, enfim, mais apurado da qualidade de sono, portanto tem que se perceber, eu costumo dizer, tem que se perceber como é que se dorme, como é que o cérebro dorme, não é? Normalmente é só as pessoas a explicarem como é que dorme, depois também podemos ver como é que se respira durante a noite, pronto, é a parte mais da patologia respiratória do sono, e depois também temos que ver como é que o cérebro dorme, porque ele dá-nos muitas informações. Vou só resgatar aqui a questão anterior que me faltava. Quantas horas diárias devemos dormir, assim, em média? Sim, pronto, também é mais ou menos do senso comum falar nas 8 horas. De facto, os estudos o que dizem é que a maioria, portanto, ou seja, isto o normal ou não normal tem a ver com o que acontece à maioria das pessoas, não é? Como a medicina é assim. E, portanto, o que está mais ou menos estabelecido é que o normal para um adulto é que seja de 7 a 9 horas. Contudo, o que eu também digo aos meus doentes, não há um número certo. O número certo para cada um de nós é o número de horas que de uma noite de sono que nos pareça de qualidade, que não acordemos muitas vezes, portanto, uma noite de sono que nos pareça satisfatória e, sobretudo, que nos traz bem no dia seguinte. Portanto, não andamos cansados, não andamos sonolentos, portanto, terá sido um sono recuperador. E varia muito, pessoa para pessoa, e de facto há os short sleepers, portanto os que dormem pouco, e há os long sleepers, portanto os que dormem muito, não é? E há pessoas que necessitam muito mais horas de sono do que outras, e não é por isso, pode não ser doença. Muitas vezes temos que os estudar, mas a grande maioria das vezes não é doença. Sobretudo as hipersónias, ou seja, as pessoas que têm necessidades aumentadas de sono. São pessoas que, para ter a vida normal, digamos assim, para ter, enfim, uma vida
como toda a gente, precisa dormir mais. Claro que nos dias que correm, como podem entender, isso não é fácil. Muitas vezes é motivo de consulta, não é? Porque não é fácil, enfim, na nossa vida profissional tão exigente, pessoal, social, quer dizer, nós agora de repente temos que fazer tudo, não é? Temos que ter tempo a fazer tudo. Imagina o que é ter que passar 12 horas a dormir, porque há imensos casos de pessoas que precisam de passar cerca de 12 horas a dormir. É penoso. Mas nem sempre é doença, a maior parte das vezes não é doença. Mas pronto, quando chegamos realmente a este campo, há que fazer sempre a distinção entre o que é patológico e o que é fisiológico. Mas pronto, diríamos que as tais 8 horas que nos disseram, 7, 8, a grande maioria dos adultos precisa pelo menos 7 horas para dormir, pelo menos. Mas também é bom perceber, e a maior parte das pessoas tem essa noção, mas nem sempre, é que ao longo da vida nós não dormimos sempre da mesma maneira, não é? Quando nascemos dormimos 22 horas, normalmente, depois vai-se reduzindo, e os idosos normalmente também, com exceções, mas normalmente precisam de dormir muitíssimo menos. Isso também nos traz problemas, é um grupo etário que traz muitos problemas, muitas consultas de sono, muita terapêutica, muita medicação, quase todos conhecemos, não há quase um familiar de mais idade que não toma medicação para dormir, não é? E muitas vezes são mesmo alterações fisiológicas, de facto, com o tempo, com a idade, necessitamos de menos sono, fazemos muito menos sono profundo, portanto o sono vai encurtando. Nem sempre isso é bem entendido. De modo que as pessoas depois gostam de se comparar com o vizinho, com o primo, como eram há 20 anos, ou seja, não é fácil, de facto. Mas sim, digamos, pronto, a pergunta era às horas, 7, 8 horas. Bem, deixa-me só responder aqui ao Ronaldo, porque é curioso, porque muita gente me manda mensagens a dizer que eu deva descansar por sono. Mas eu, por acaso, sou ao contrário de tudo isto, porque eu trabalho sempre até meia-noite, 1 da manhã, mas depois durmo sempre às tais 7, 8 horas, durmo bem. E também costumo fazer exercício mesmo antes até de ir dormir. Pronto, lá está, cada pessoa é pessoa e tudo muda. Mas sem que isso lhe tire a qualidade de sono, não é por estar a dizer, pronto. Não, perfeito. O dormir 7, 8 horas não tem uma hora certa para se deitar e uma hora certa para se levantar. Nós todos temos biorritmos diferentes. Por isso até um colega que me ensinou muito, que sei de sono, dizia, e é verdade, que há as cotovias e há as corujas, não é? Portanto, interessa é que cada um de nós, de certa maneira, consiga seguir o seu caminho, o seu biorritmo. Nem sempre isso acontece, não é? Porque normalmente no mundo hoje em dia são muito mais reconhecidas as cotovias, não é? Quem gosta de se levantar cedo e estar logo muito ativo. Mas a verdade é que nem toda a gente reage assim. E a verdade é que mesmo a nossa ativação cerebral e, enfim, toda o nosso despertar é diferente. E isso é muito importante em termos, por exemplo, de rendimento intelectual, a todos os níveis. Mas é assim. Eu a única coisa que sei, por exemplo, de mim é que se dormir 6 horas já é um desastre outro dia. Pronto, ou seja, aquela hora tem que ser sempre fundamental. Perfeito, é assim que deve ser. Cada um de nós deve se conhecer e deve perceber o que é que precisa e depois respeitar, senão pagamos a fatura. Exatamente. Temos aqui uma questão da Lourdes Monteiro. Tive um AVC isquémico em 2018 e depois fui fazer um estudo poligráfico de sono, acho que é assim que se diz. Fiquei a ter usado máquina CPAP com umidificador. Gostava de perguntar se posso vir a deixar de usar. Acho que tem que se fazer uma avaliação, né? Obviamente, como em tudo. Normalmente, mas de qualquer maneira, de um ponto de vista, de uma forma geral, posso dizer que normalmente depende da idade da pessoa, depende do peso, depende de muitas variáveis, mas normalmente o tratamento da apneia do sono, que é o que a senhora vai fazer com o ventilador, não é? Com a máscara de pressão positiva, normalmente é para a vida. Normalmente, a não ser que alguma coisa mude muito, não é? Mas normalmente até para pior. Portanto, a não ser uma perda de peso muito, muito, muito significativa, dificilmente um paciente que tenha indicação para usar um ventilador, portanto, para iniciar, enfim, o tratamento com a ventilação, deixará de usar. É pouco provável. A doutora é diretora, responsável pelo laboratório de sono. O laboratório de sono. Não fabrica sono. Sim, o laboratório de sono é parte integrante do serviço de pneumologia, portanto eu sou pneumologista e sou responsável pelo laboratório de sono.
O laboratório de sono em si, digamos que é a designação genérica. No fundo, é também onde fazemos consulta. Mas o laboratório em si é o sítio onde avaliamos os doentes também, claro, e fazemos os exames complementares. Há exames de dia, há exames de noite, há exames que são feitos em casa dos doentes e há exames que são feitos no laboratório, precisamente. Portanto, durante a noite, a monitorização é feita durante a noite com uma técnica sempre e, pronto, em tempo real. Cada vez mais se privilegia os exames no domicílio e neste momento já conseguimos fazer no domicílio, que até há muito pouco tempo, no domicílio só conseguíamos fazer exames em que só conseguíamos ver como é que o doente respirava, digamos assim. Portanto, diagnosticávamos a maioria da patologia respiratória, que a grande maioria é a apneia do sono, não é? Vulgarmente a apneia do sono também é uma epidemia mundial. E esta é uma questão pertinente, por acaso, do álcool. E neste momento já temos aparelhos portáteis, portanto, de pequena dimensão, em que nos permitem, mesmo em casa, ver, portanto, eletroencefalo, ver como se dorme, não só como se respira, mas como se dorme, portanto, toda a parte envolvente neurológica do sono, isso é uma mais-valia. Portanto, no fundo é isso, depois fazemos, entretanto, se os doentes precisam de ventilação, faz-se a adaptação ao ventilador, portanto, todos os exames. É um laboratório no sentido de exames, claro, e de avaliação dos doentes, sim, é uma designação. Vou aqui resgatar esta questão, que eu acho que também é muito interessante. É pertinente, sim. O álcool é extremamente prejudicial para o sono, extremamente. Aconselhamos sempre, é uma das medidas de higiene de sono, o evitar a ingestão de álcool aí 4 a 6 horas antes de dormir. Por incrível que pareça, embora, enfim, é mais ou menos também do senso comum, e o povo diz, não é? O álcool dá sono, as pessoas dormem e tal, mas na verdade é um sono superficial, extremamente fragmentado, de péssima qualidade. Portanto, o álcool é muito prejudicial para o sono, tanto em quantidade como em qualidade de sono. Exatamente. E além disso, também a pulsação sobe, né? Durante a noite. Sim. Pelo menos é o que me diz o meu relógio. Eu não sou muito de ver, mas quando Mas porquê? Também porquê? Porque tem uma grande fragmentação de sono, está sempre a despertar, e como está sempre a despertar, está sempre a aumentar a frequência cardíaca, e porque nem sequer faz sono profundo, que é quando nem faz sono REM, que é onde de facto aí sim o coração descansa, vamos para valores muito baixos de frequência, portanto não consegue, portanto está permanentemente em sono superficial e sempre a ser ativado, é por isso que a frequência cardíaca aumenta. Doutora, aproveitando o seu conhecimento, quer-nos explicar assim rapidinho estas fases do sono, para quem nunca ouviu falar disto? Sim, nós ao longo do sono, portanto, o sono humano é um sono que não é uma linha, assim, uma linha contínua. Portanto, não dormimos, não nos deitamos e acordamos como nos deitamos, a fazer sempre o mesmo tipo de sono. Não. Portanto, há vários tipos de sono. Portanto, ao longo da noite nós vamos temos o sono superficial, normalmente começamos por um sono superficial, depois vamos aprofundando, há vários estadios, sono profundo, depois vai superficializando novamente, também mais ou menos pela mesma ordem. Depois há um determinado tipo de sono, que é o que nós chamamos não REM, depois há um tipo de sono que é o sono REM, que é um sono muito importante, é um sono em que as nossas pálpebras mexem muito, tem os tais movimentos rapid eye movements, portanto tem movimentos da pálpebra, há uma ativação muscular, é onde sonhamos, então é um sono muito importante na consolidação da memória, na aprendizagem, pronto. Depois estamos por alguns períodos, alguns minutos nesse sono, depois voltamos a fazer sono superficial, isto tem ciclos, são umas ondas, ao longo da noite fazemos um sono normal no adulto, mais ou menos 3 a 5 ciclos de sono, há quem faça menos, há quem faça mais. Depois ao longo da vida também vai mudando, por exemplo, os idosos cada vez fazem menos sono profundo, temos idosos que não têm tempo nenhum de sono profundo, pronto, mas isso acaba por ser fisiológico, não é? Não de imediato, mas ao longo da vida isso pode acontecer. Portanto, cada fase do sono tem a sua função, de facto tem a sua função, e por isso é que é bom termos um sono regular. Agora imagino, por exemplo, as pessoas têm, por exemplo, a tal apneia do sono que falávamos. São pessoas que, como estão permanentemente a ser despertadas porque não respiram, e porque o cérebro é um órgão magnífico, e quando dá conta que a pessoa não respira, manda respirar, mas acorda, dá os tais micro-despertares, e então, portanto, esta pessoa nunca atinge sono profundo, nunca atinge sono REM, portanto é um sono fragmentado, de má qualidade, superficial, e de manhã as pessoas acordam muito cansadas, e é por isso que tem-se muito sono de dia. A apneia não é que dê sono, o que dá sono é o facto de não ter dormido, não é? Portanto, o sono é tão má, de tão má qualidade, sempre a ser interrompido, que as pessoas depois têm sono.
pronto, é assim, o sono, enfim, é os tais ciclos de sono que a gente tem que fazer. Por exemplo, as crianças, os bebés fazem ainda horas de sono profundo, então está toda uma, enfim, é uma área muito interessante. Engraçado, o que eu já aprendi hoje. Temos aqui o Justino Catarino que pergunta se temos que ter essas 7 horas de sono seguidas ou pode ser por períodos. Não, é mesmo seguidas. É mesmo seguidas. Precisamente o que estávamos há pouco a falar, até porque, enfim, há alguns produtos que temos, e a melatonina também, portanto, aquilo fazem picos e depois, a partir de certa altura, o sono vai, como é que é de explicar? Vai como que libertando certas, enfim, estímulos que nos fazem dormir, e então acordamos. Mas depois, ao longo do dia, vamos acumulando também as tais substâncias que nos fazem dormir, e é por isso que às vezes a meio do dia temos a tal pausazita. E isto com a idade, por exemplo, as pessoas perdem realmente a capacidade de fazer essas horas seguidas e estão permanentemente e fazem aquelas cestas ao longo do dia, ou seja, já não há aquela capacidade de manter a vigília tantas horas e então vão fazendo pequenas cestas, mas isso não é uma situação fisiológica num adulto jovem. Temos de facto ter essas 7 horas seguidas de repouso, precisamente pelo que disse, porque temos de fazer os tais 3 a 5 ciclos de sono e eles levam tempo até lá chegar. E isso é que nos prepara para o dia e nos dá tal equilíbrio às nossas funções, tanto mentais como físicas, hormonas, a insulina, as hormonas do apetite, tudo isso se passa durante a noite. Portanto, se não dormimos, desregulamos isso tudo. Já agora respondemos também aqui à do Miquel, quais as diferenças entre o sono das crianças e jovens. Acho que já falou um pouco sobre isto, né? E os adultos. As crianças, muito sono, muitas horas de sono e muito sono profundo, e ao longo da vida vamos perdendo cada vez menos quantidade e também menos sono profundo. Portanto, vamos encurtando, digamos assim. Fazemos mais ciclos de sono, mas com menos quantidade de sono profundo. Quem é que dorme pior, os homens ou as mulheres? Há algum padrão? Sim, os estudos, quer dizer, pois há vários estudos, mas sim, a grande maioria são mais ou menos, isto em termos, se formos a especificar por patologia, aí as diferenças também são mais, sei lá, por exemplo, as mulheres têm mais insónias, os homens têm muito mais apneia do sono, mais o dobro. Portanto, se estivermos a falar de todas as causas, não sei exatamente dizer, mas assim, de um modo geral, e quando se faz inquéritos de sono genéricos, sem atender a patologias específicas, ou enfim, normalmente em quase todas as séries as mulheres dormem pior. Ok. E agora só esta questão também, insónias crónicas, o que é que significa? É um termo, até é um termo bem aplicado. Insónia crónica é de facto uma insónia que dura já há muito tempo, há mais de um ano, persistentemente, por exemplo, uma insónia, enfim, uma insónia num período agudo da nossa vida, ou por uma doença, ou por um problema qualquer familiar, por uma preocupação, quer que seja, portanto, é uma insónia de curta duração, é perfeitamente aceitável. Apesar de média duração, algo que se arrasta mais no tempo. E depois, de facto, aquelas insónias que, na verdade, às vezes até já foram abordadas, já tiveram tratamento e que duram anos, não é? Portanto, é uma insónia crónica, são bem difíceis de tratar. Eu agora estava aqui a correr a parte das questões e acho que pela primeira vez não tinha aqui nada para falar sobre a Covid-19 e o sono. Ou seja, não meti nenhuma questão Covid-19. Mas tenho que fazer esta questão que é Covid-19 e sono, alguma coisa que mude? Muito. Algum Tem estudo? havido muitos. Tem havido imensos estudos nessa área. Não o sono em si, o sono não é? O sono em si, pois claro que não, mas tudo o que a Covid nos trouxe, não é? Toda esta situação, enfim, bizarra, peculiar em que vivemos, claramente tem havido imensos estudos à volta disso, sobretudo pelos níveis de stress e de ansiedade que isso tem causado, não é? A toda a população. Aliás, até um estudo bastante recente, nacional, do Instituto Nacional de Saúde Pública, do INSA, precisamente stress e ansiedade, e são níveis elevadíssimos, assim, volta de 50% de facto de impacto da pandemia. Claro que o stress e a ansiedade é uma das grandes causas de má qualidade de sono e que estão neste momento completamente relacionadas com a Covid e, portanto, o stress e a ansiedade e tudo o que rodeou a pandemia, os receios, enfim, tudo, claramente estão a prejudicar a qualidade de sono da nossa população em geral, não é? Oh, doutora, mas nós estamos em casa, né? Estivemos confinados, agora hoje já começamos a desconfinar.
E como é que está, por exemplo, o sono, que a doutora está lá por dentro, dos profissionais de saúde, né, que durante este ano... Sim, olha, sim, não sei, não sei, só imagino, mas de qualquer maneira, sim, de facto foi interessante, embora o trabalho tenha sido muito, mas as técnicas de laboratório de sono tiveram a ideia interessante, e lançaram um repto e de facto estamos a tratar disso, e esta semana, até pronto, pela comemoração do Dia Mundial de Sono, elaborámos um inquérito em que de facto vamos tentar tirar a fotografia aos profissionais da OLS, que já é um universo significativo, e com várias classes profissionais, com vários tipos de trabalho, temos tudo, não é? Teremos tipo de trabalho noturno, excesso de trabalho, teletrabalho, há tudo, não é? Conforme a profissão, e de facto vamos tentar, não, assim eles correspondem e colaborem, vamos tentar perceber primeiro como é que é o sono deles, que também não temos essa noção, na verdade não temos em termos científicos, portanto, em termos mensuráveis, não temos a noção como é que os nossos profissionais estão em termos de sono. E isso por um lado. E por outro lado, qual foi o impacto da pandemia no sono deles? Sim, portanto, espero curto, dentro de pouco tempo, dentro de umas semanas, já ter a resposta para essa questão. Vamos só aqui responder ao António Oliveira, obrigado pelos esclarecimentos. Eu julgo que não durmo o suficiente e gostava de poder dormir mais. O que me pode dizer sobre uma eventual cura do sono que alguns hospitais proporcionam? Aconselha? Não, já é um termo que já não é um termo que se usa muito, e não há cura de sono, tem de se tentar perceber. Se calhar até pode ser, digo eu, não é? No limite até pode ser uma das tais pessoas constitucionalmente precisam dormir menos, como o nosso presidente. O nosso presidente é um paradigma, aliás, mesmo nas revistas de sono nacionais fala-se sempre nele, não é? Dos casos raros, que são poucos, mas existem. Até, aliás, inclusivamente, parece estar ligado a uma característica genética, digamos assim, essas necessidades diminuídas de sono, que são raras, porque a maioria das pessoas, de facto, não o tem, e quem faz aquela vida, normalmente não tem o mesmo desempenho nem rendimento, não é o caso. Ou seja, há pessoas que, na verdade, precisam dormir pouco, mas que esse sono é o sono que necessitam e que têm o desempenho, enfim, uma vida normal. Não sei se é o caso, claro. Curas de sono, assim, muitas vezes tem que se intervir em termos de sono. Não se chama cura de sono, mas realmente as pessoas podem-se a dormir quando chegam aos extremos, não é? Privações de sono gravíssimas. Aliás, muitas vezes ciclos viciosos. A ansiedade causa insónia, a insónia causa ansiedade. Depois há que quebrar aqui este ciclo, não é? E restabelecer o tal sono-vigília, que é fundamental, sem o qual morremos, não é? Claro que sim, mas pronto, não para alterações de fundo, que me parece que é o que, enfim, que o senhor em causa dizia, uma coisa que se arrasta. Então, para terminarmos, gostava só que nos deixasse alguns conselhos para termos um melhor sono. Sim, é o que fazemos diariamente aos nossos clientes. Muitos deles são, eu até costumo dizer, do senso comum, não é? Sempre nos disseram isso, não te deites depois de fazer uma refeição muito copiosa, por exemplo, não é? Darmos mal, pronto, de facto, mas isso, embora continuemos a dizer de outra forma, tudo isto é validado cientificamente, portanto todos estes conselhos são de facto validados, portanto são ciência, não são propriamente mitos. Pronto, deve ser sempre uma boa higiene de sono. E a higiene de sono o que é que comporta? Uma hora certa para deitar e para levantar. Nós somos animais de hábitos e não podemos fugir muito disso, claro, estamos a falar das exceções. Normalmente devemos, e porque isso é importante precisamente para os tais mecanismos que eu falei, para os tais mecanismos fisiológicos que temos. Portanto, não podemos andar sempre a baralhar o nosso cérebro, enfim, a nossa melatonina e tudo isso. Portanto, temos de ter uma hora mais ou menos certa para deitar e para levantar. Não devemos fazer refeições muito pesadas, enfim, 2, 3 horas antes de deitar. Não devemos beber bebidas alcoólicas também 4 a 6 horas antes de dormir. Não fazer exercício físico intenso também antes de pensar em dormir. Tentar técnica, enfim, isto é um bocado difícil, às vezes precisa de terapia comportamental, inclusivamente. Enfim, técnicas de relaxamento, cada um de nós saber o que é que nos relaxa. Haverá pessoas que querem ler um livro, haverá pessoas que querem ouvir música, ou seja, conhecermos o nosso sono e, portanto, tentarmos, antes de dormir, fazer o que nos dá mais bem-estar e que, enfim, que nos leve com mais calma e com tranquilidade para o sono.
Portanto, não usar enfim, todos estes dispositivos tecnológicos, sobretudo com luzes muito ativas e com som, enfim, que realmente nos ative, não é? E que nos impeça, na verdade, daquela tranquilidade. Estou a lembrar de mais nada. Mas sim, pronto. Ter uma vida saudável, pronto, como, enfim, durante o dia. As tais cestas curtas, uns funcionam, outros não, mas também são simpáticas, são úteis. Está aqui uma questão curiosa, que é beber um copo de leite antes de deitar é bom ou não? Sim, coisas ligeiras é sempre bom, sim. Também, por exemplo, também ir com fome também não pode ser, não é? Portanto, manter sempre assim aquele nível. Sim, há pessoas que é o copo de leite, outros que é um chá mais morno. É tal coisa, cada um tem que conhecer um pouco o que, enfim, o que o relaxa, não é? Portanto, e é isso que tem que fazer. Evitar estimulantes, bebidas energéticas, pronto, essas coisas, claro que também. A medicação, pois, também evitar o excesso de medicação sedativa. Imagine-se, por exemplo, pessoas que, sei lá, que tomam durante o dia muitos medicamentos sedativos. Claro que depois chegam à noite, às vezes não têm sono, não é? Porque, entanto, foram dormindo. Pronto, há aqui uma data de variáveis, mas, de um modo geral, sim. O copo de leite, concordo, acho que é bem. Só para terminar, até porque colocaram aqui esta questão, pelo menos umas 3 vezes que eu vi aqui passar, que é conselhos para quem faz turnos. Quem faz turnos realmente é um dos nossos grandes problemas. O problema dos turnos é péssimo para o sono, para a qualidade de sono, amplia doenças subjacentes que possa já haver, patologias, aumenta, enfim, a expressão delas, a gravidade delas, mas pronto, eles existem. Os conselhos que nós costumamos dar é que, na verdade, como disse há pouco, depois do turno da noite se durma, porque embora se tenha atrasado, digamos assim, portanto há ali já alguma confusão, mas que a seguir se permita que de alguma forma se restabeleça o tal equilíbrio do sono-vigília. Portanto, houve realmente um tempo mais prolongado de vigília, mas que a seguir venha sono e não só à noite. Mas pronto, há muita gente que não consegue fazer isso por um motivo ou por outro, mas é um dos conselhos, sim, que damos. E também, por outro lado, se de facto, também depende do tipo de turno, de noite, enfim, se descansam, alguma coisa, se não descansam, muitas vezes a tal cesta antes de ir também lá está, quer dizer, é tentar equilibrar um bocadinho, alternar o sono com a vigília, não é? Já que vão ficar, pelo menos que durmam um bocadinho antes também. Exatamente. Doutora, muito obrigado. Foi um enorme prazer Agradeço. estar à conversa consigo. Desejo-lhe também uma boa noite, Obrigada. bom sono Igualmente. Obrigada. e que tudo corra bem. Muita força para a sua equipa e para o projeto que lidera no LS Guarda. Muito obrigado. Obrigado também. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos.